Prontinho, pode iniciar. Bom, boa noite, pessoal, né? Obrigado por estarem presentes. Hoje começa o nosso primeiro encontro, né? Um total de 3 encontros, né? Sobre ergonomia e saúde ocupacional, né? Assim, é uma matéria que eu considero extremamente importante, né? A gente vai ver que não é tão somente, né, o que o pessoal, né, fala, né? Ah, ergonomia é só mobiliário, né? Então, tá além disso, né? Além de uma cadeira bonita, né? No encosto bonitinho ali, do apoio para os pés, né? Ergonomicamente falando correto ali, tá além ali do meu monitor, né, da posição certa, né, para não cansar o pescoço, né? Tá além do meu apoio de braço, né? Então a gente vai ver hoje e começar a entender que tá além de tudo isso, tá, pessoal? A gente vai ver e falar um pouquinho também, né? Um geralzão sobre ergonomia, né? A história da ergonomia, né? Atividades manuais, projetos de avaliação, né? O que é realmente o trabalho desenvolvido, né? O prescrito e o trabalho real, né? Então, isso tudo a gente vê, né? E tem uma noção, né? Ergonomicamente falando, né? Que nem sempre, né? Ou quase sempre, né? É, uma coisa, né? É diferente da outra, né? Então, o que é o trabalho realmente prescrito para mim, né? Durante a minha atividade, meu laboro, né? O que eu faço, né? Prescrito, mas o que é a minha realidade, né? Vocês vê que tem uma nuance nisso aí, né? Então, ergonomia vai trazer e vem falar um pouquinho da gente para isso aí, né? Chamar atenção quanto a isso. A gente vai falar um pouquinho também das escolas da ergonomia, né? Como que surgiu, né? Os pesquisadores, né? No início do estudo da ergonomia, né? Começaram a estudar os fatores de adoecimento dos colaboradores, né? E foram correlacionando isso com as atividades laborais, né? Para se chegar onde a gente chegou hoje, né? E, assim, os ergonomistas, de uma maneira geral, né? A gente vai ver dois tipos de ergonomia ali, né? A projetada né? A pensar, né? A mais pensada e a não tão pensada, né? Por exemplo, imobiliários que fica fácil da gente ver e entender isso, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre medidas antropométricas, né? Que é o estudo ali, né? Do corpo humano em si, né, para determinado realização da atividade, né? Ah, por que que aquela cadeira, né, tem a medida que tem, né? Então, para quem olha distrai dos bastidores, né, pega um projeto, vê que aquele tipo de mobiliário, né, aquele tipo de máquina, aquele tipo de equipamento foi todo pensado, né, para aquela fisionomia do corpo humano, né? Então, altura, né, peso, né? Então, a gente vê que por detrás ali é uma série de coisas, uma série de fatores, né, que influenciam isso aí. Boa noite, pessoal, né, mais uma vez falando, meu nome é Franklin, né, também sou engenheiro de segurança do trabalho, né, cheguei a investigar um pouquinho mais a fundo, né, dessas andanças da vida aí, né, um pouco dessa parte, né, de ergonomia, né, das vigilâncias em ambientes de processo de trabalho, a gente vê, assim, que são coisas bem precárias, né, que você fala assim, nossa, né, como é que desenvolve aquela atividade, né, com aquele imobiliário, né, como é que aquela atividade não foi pensada, né, para determinada tarefa, né, então, a gente vê que muitos dos lugares que eu cheguei a visitar, que a gente visita, né, tá bem aquém, né, do que poderia ser melhorado, né, às vezes com ideias simples, né, com apoio para os pés ali, né, tenho certeza que o colaborador, né, o trabalhador no final do dia é outra pessoa, né, mas a gente vai abordar e falar isso tudo aí, tá bom? Vou capturar vocês, pessoal, e a gente vai tendo esse bate-papo, né, à medida que vocês tiverem dúvida, né, ou quiserem abordar alguma coisa, né, quiserem interagir, ou complementar com alguma coisa, sintam-se à vontade, a gente vai parando e conversando, tá bom? Vou capturar vocês, vocês me falem, por gentileza, se os slides aparecem aí. Só um momento. Só um momento. Aqui. Ok, pessoal, todo mundo consegue ver os slides? Tá ok? Tá dando para ver. Tá Tá ok, ok. então
Vamos tocar o barco aí. Então, o nosso primeiro encontro, pessoal, ergonomia e saúde ocupacional, né? Vou procurar não ler muito, né? Apesar de que tem muita teoria, tá, pessoal? Mas vou procurar, assim, levar mais para um lado da prática, né? Para a gente ter um bate-papo, né? E não ser tão maçante e cansativo, tá? E desde de antemão, pessoal, peço que vocês, assim, estudem a apostila também, né? Mas estudem também os slides. Por quê? Os slides eu condenso muita coisa, sabe? Eu consigo resumir muita ideia, né? De maneira que fica mais fácil, sabe? Fica mais palatável, fica mais gostoso, né? Estudar e entender aquilo ali. Bom, ergonomia, pessoal, um termo criado por Muriel, né? Adotado oficialmente em 49, né? Então é um estudo, né? Da adaptação do trabalho ao ser humano, né? É, Hoje é assim, tá, pessoal? Mas como é que era antigamente, né? Lá no século XIX, né? Início do século XX, na Revolução Industrial, né? De certa forma, não se pensavam, tá, pessoal? Essa relação homem, né? E trabalho, né? De maneira, assim, a deixar o trabalho mais fácil, né? Mais adaptável, né? Isso foi mudar, pessoal, basicamente ali, com Ford, né, com o Taylor, né, que começou a ter essa visão, né, de adaptação, né, falando, não, vamos melhorar essa linha, né, o ser humano, o trabalhador não precisa deslocar para pegar a ferramenta, né, aquela ideia do Ford da esteira transportadora ali, né, então começou a ter aquela adaptação, né, mas mesmo assim, pessoal, bem longe, né, dos moldes de hoje, né, como é que hoje é um pouco mais facilitado, né, então, o estudo, né, de adaptação ao trabalho ao ser humano, reunindo conhecimento sobre o desempenho humano, né, em atividades para aplicar a concepção de tarefas, ferramentas, máquinas, né, e assim por diante. Ergo, né, de ergonomia, trabalho, né, nomos, né, leis e normas. Então, seria um estudo, né, das relações de trabalho, né, ao ser humano, adaptação. Só uma introdução, tá, pessoal? Vocês vão ver que a apostila é muito teoria, né? A gente vai tentar, né, contornar isso aí. Ô, Introdução à Franklin, ergonomia. Oi, Franklin, alguém falou alguma é, coisa? o Jael, eu não consegui encontrar essas apostilas, depois de falar com a menina, onde encontrei as apostilas, tanto que a última aula eu perdi, né? Eu vi, coloco o vídeo, mas eu não consegui encontrar esses vídeos. Desculpa, já não entendi direito. Você não consegue assistir o vídeo Encontrar de as aulas apostilas. anteriores? Seria isso? Isso. Ah, certo. Então, já eu peço que você entre em contato com a coordenação, né? Aí a gente vê a Isso. melhor forma de rever isso aí, né? Perder, como se diz, a gente dá um jeito de contornar isso aí, né? Que a gente tem que gravar outro vídeo, né? Fazer outra aula, montar outra aula, mas peço que você entre em contato com a coordenação para ver o que pode ser feito, tá bom? Tá bom. Você vai dar as apostilas, quando eu entro no meu aplicativo, eu não consigo baixar essas apostilas. Tá? Não encontro ela, para Ah, falar a verdade, entendi, né? entendi, entendi. Não, é importante você relatar isso aí, né? Porque às vezes seria o caso de mais pessoas na mesma situação, né? Mas procure a coordenação que vão dar o melhor caminho aí. Tá bom, Então, então. pessoal, Obrigado. nada. Então, ainda sobre a introdução, né, um breve contexto histórico aí da ergonomia, adaptação do trabalho ao ser humano, né, existe desde as ferramentas pré-históricas, né, então a gente vê, assim, que desde que o mundo é mundo, né, do tempo das cavernas, o ser humano vai procurando, né, se adaptar ao trabalho, né, a sua tarefa, né, ou a sua rotina ali, né, adaptar ferramentas. Então, a postura trouxe aqui para a gente, né, os martelos e tudo mais, né, mas isso bem mais antigo, tá, pessoal? Desde a época das cavernas, lá, a pedra lascada, né, então o homem vai tentando, né, adaptar da melhor forma, né, do seu labor ali. Na verdade, de maneira como entendemos hoje a disciplina, podemos considerar as primeiras medidas de observação sistemáticas, né, como foram, como foram feitas, seja por engenheiros, organizadores de trabalho, né, pesquisadores, né, ou seja, pessoal, não tão somente essas profissões, tá? Assim, quem labora, assim, né, normalmente, né, quem tem alguma atividade, alguma ocupação ali, muitas das vezes identifica, né, e sabe a importância, né, de ter o trabalho, né, adaptado, né, para aquela atividade, né, de ter o jeito de fazer, né, o desenvolver da atividade, né,
que melhor lhe cabe, né, para o seu desenvolvimento. Os engenheiros e organizadores do trabalho, né, o fazem numa perspectiva de aperfeiçoamento, né, do rendimento homem-trabalho. Não vou ler muito, pessoal, como eu disse, para não ficar cansativo, e olha que isso aqui é um resumo, tá? Mas aqui basicamente traz o estudo, né, de como se desenrolou, né, e conseguiu se chegar o estudo da ergonomia, tá, pessoal? Olhando as condições de trabalho, né, procurando essa adaptação que a gente tem falado, né? Então, se você olhar no decorrer da história, né, Poxa traz para a gente essa introdução, né, e traz esses pesquisadores, né, que ajudaram, né, a melhorar a ergonomia aí. Então, Valbon do século XVII, né, e tal, né, e é isso, pessoal. Modelo do desempenho do homem, né, sobre o qual eles se basearam, é análogo e funcional de uma máquina, né, então, ou seja, né, para se trabalhar bem, né, para que a coisa funcione, para que a atividade seja desempenhada da melhor maneira possível, né, é como se, né, se fosse uma máquina, né, vamos falar assim, né, Taylor, né, via isso mais do que tudo, né, então, o homem é uma máquina, né, e de maneira como tal ele tem que funcionar perfeitamente, né, não tão, né, pessoal, depois vocês pesquisem, né, por curiosidade, né, esse período da especialização do trabalho de Taylor, né, eles consideravam o trabalhador ali como um especialista naquela função, né, ou seja, era um período muito ruim, porque o colaborador, o trabalhador ali, né, para eles apertar parafuso, né, e apertar parafuso, então, é a especialização, né, que o trabalhador não se desenvolvia, né, e não tinha esse estudo, né, tão aprofundado quanto hoje, né, do desempenhar da atividade, né? Então, o pessoal cansava muito, né? Era muita fadiga, né? Então, a gente vê em filmes como, por exemplo, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que retrata bem esse período aí, né? Só a título, né, de gancho e de uma breve introdução aí nesse período. Os pesquisadores físicos, né, e fisiologistas interessam-se pelo homem em atividade para compreender seu desempenho. Então, mais um dado geral, tá, pessoal? A gente vai ver a próxima figura, né, do homem vitruviano lá do Da Vinci, né, que fez o desenho do corpo humano, com as medidas, né, então, lá naquele tempo, pessoal, né, já se pensava em antropometria, né, meio que intuitivamente, né, das relações do corpo humano, né, como que seria, né, para se desenvolver aquela atividade, né, então já tinha a noção, né, não tão quanto é hoje, mas já tinha esse pensamento. O Colombo introduz a noção de duração de esforço, criticando as experiências, observações, né, que não duram mais que alguns minutos. Então, a gente nota, né, que a ergonomia, né, ela vem caminhando na história, né, nem sempre como a gente gostaria, mas ela vem andando, né, e tendo essas modificações aí, né, para melhorar, né, a atividade, para adaptar ela e deixar da melhor maneira possível, né, ao homem. Aí tá aqui, né, imagem conhecida, né, famosa do Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, né. Então, no século XIX, Champenoux define as primeiras leis, né, de dispêndio energético, né. Então, Meyer desenvolve técnicas, né, de medidas, né. Aqui, pessoal, basicamente a apostila traz essa relação, né, no decorrer da história, né, de como surgiu, né, de como se foi desenrolando a ergonomia, né, o processo da ergonomia. Durante a Primeira Guerra Mundial, né, ocupar-se igualmente da reeducação dos feridos e da concepção de próteses, né. Então, a gente vê, assim, que tudo, né, a gente pode observar aí, se desenvolve no meio militar primeiro. Por quê, né? Guerra, pessoal. O ser humano, né, a humanidade tal qual a gente conhece, foi forjada na guerra, em batalhas, né? E nada mais lógico, né, mais óbvio do que eu preparar aquele soldado, né, para a guerra, né, para ganhar a guerra. Então, os tanques eram desenhados pensando, né, antropometricamente falando, nas medidas de quem ia pilotar, né, então, o soldado que ia no tanque, ele tinha que estar ok, né, para dar o tiro de canhão ali, né, então, basicamente, o desenvolvimento da história, né, ergonômica também, deu no campo militar aí. Isso para nos falar tudo, tá, pessoal, de desenvolvimento na história. Vocês podem notar para você ver que o início da tecnologia e aplicação é militar.
vamos dar mais um andamento aqui. Bom, os médicos situam-se, né, em uma corrente higienista, tipo 17, né, estudiosos como Bernardino, né, passaram a analisar os impactos do trabalho na saúde, descrevendo diversas doenças profissionais, ó. No século XVIII, Samuel, né, estudou a climatização dos ambientes, né, depois, Pasteur defendeu o uso de dados estatísticos sobre as doenças, né? Então, vocês veem assim, que vem caminhando, pessoal, pouco a pouco na história, né? Mas vem tendo certa preocupação, tá? Com o corpo humano, vamos falar assim, né? Com o estudo relação da atividade homem. Meio que assim, né? Às vezes a gente fala intuitivamente, né? Já que assim, a disrupção foi na Revolução Industrial, tá? Século XIX ali, início do século XX, que a gente viu máquina a vapor, né? Que começou a indústria mesmo, né? Que houve o êxito do campo para as indústrias. Mas ali já é um princípio da coisa já, né? Antes disso, né? Séculos antes ali, para ser mais exato, 2 séculos antes ali, mais ou menos. Mas a gente vê essa relação mais clara na Revolução Industrial. Desenvolvimento atual, ó. Na primeira metade do século XX, né, os avanços em psicologia e fisiologia, né, cresceram bastante, embora ainda houvesse poucas pesquisas sobre o trabalho. Ó. Nesse período surgiram institutos de pesquisa na Alemanha, Estados Unidos e assim por diante. Mais dados, né, históricos, tá, pessoal? Com o tempo, a ergonomia ampliou as suas bases científicas, né, incorporando áreas como biometria, bioquímica, biomecânica, né, psicologia social, sociologia, né, tudo, tá, pessoal, em prol da atividade humana no trabalho. Então, hoje a gente vê, pessoal, passando para os dias de hoje, né, a gente pega a NR17 ali que fala de ergonomia, a nova redação ali da NR1, das disposições gerais, ela começou a abranger riscos psicossociais, né, que até então não contava, tá, pessoal, em norma regulamentadora nenhuma, né, e na NR17, que é ergonomia, já aumenta isso aí, tá? Onde se vai para as adaptações, né, dos riscos, né, que envolvem esses psicossociais, né, envolvendo diretamente a saúde física e mental, né, trabalha-se muito ali, então é muito debatida a sobrecarga mental, pressão, assédio, né, que até então não se levava em conta, tá, pessoal? Imagina ali, a gente vai ver mais no final da aula, nesses slides, né, a pressão, né, que o pessoal da área da saúde sofre, né? Às vezes ali plantões intermináveis, né? Tem que ficar ali muito tempo, né? E qual que é o risco, né? Ergonomicamente falando, de acontecer alguma coisa, né? De ter um erro, né? De ter uma fatalidade é grande, né? Então passou-se, né? A contemplar e olhar por esse lado também, né? Como é que a ergonomia trabalha, né? Em função desse pessoal, né? Principalmente na área da saúde. Como é que faz para minimizar, né, atenuar essa parte, nessa parcela desse pessoal, né, dessas atividades. Exigências técnicas, ó, em função da ergonomia, tá, pessoal? O desenvolvimento de máquinas complexas e sistemas automatizados passou a exigir maior adaptação das condições de trabalho, né, e capacidades humanas, né? A apostila traz aqui para a gente as atenuações, né? Atenuações que eu digo assim, os desdobramentos, né? Em funções dessa ergonomia, tá, pessoal? Exigência técnica, né? Tem lá campo econômico também, né? E a gente vai ver algumas delas. Exemplos disso, né? Inclui a aviação, né? Que demanda postos de comandos adequados, as limitações físicas e mentais dos pilotos, né? Indústrias e assim por diante, né? Então, ou seja, com o aumento das tecnologias, né, com o aumento das demandas, né, e cada vez mais vem surgindo tecnologias disruptivas, né, que ora a gente sabe, né, e ora a gente também não sabe, né, de tão rápido que a tecnologia muda, né, isso a gente vai ver na frente também que às vezes é um problema, porque a gente não se adapta muito bem, né, a determinada tecnologia, e tão logo já está mudando, né, então é uma crítica até que a apostila traz para a gente, né? E a gente vai ver esse paralelo, né? E ter essa comparação também, né?
ergonomicamente falando. Às vezes a gente tá com aquela, com aquela tecnologia, a gente mal aprendeu ela e já tem novas, né? E muito em cima disso aí também, exigências técnicas, econômicas, né? E assim por diante. Além disso, atividades como fabricação de componentes eletrônicos exigem extrema precisão, né, e respeito às condições fisiológicas e psicológicas do trabalhador. Também muitos trabalhos passaram a ocorrer em ambientes extremos, né, ou artificiais, com exposições a ruídos, vibrações, temperaturas extensas, né, reforçando a importância da ergonomia. Então, muitas atividades, pessoal, requer, né, de muita exigência técnica. Então, imagina ali um piloto, né, por assim dizer, pegar um voo, vamos imaginar uma situação qualquer, lá para a Europa fora, né, 12 horas no dentro do voo, como é que tem que ser, como é que eles acham que tem que ser, ergonomicamente falando, na cabine, né, tem que estar na temperatura ok, né, no arzinho condicionado, né, a poltrona tem que estar ok, né, o comando que eu falo assim, né? Você vê a exigência técnica também, o que ele tem que saber, né, em relação à máquina, o que ele está fazendo. Ele tem que saber de muita coisa, né? Mas como que tem que ser ergonomicamente falando, né, para que essa viagem ocorra na perfeição, né? Então, dá para vocês terem uma noção, né? O tanto que a ergonomia, né, hoje abrange muita coisa, né? Então, para que essa viagem ocorra belezinha, né, chegue lá, né, ergonomicamente falando, tem que estar muito ok, né? Então, é onde, né, passou a se integrar, que a gente comentou, dos riscos psicossociais ali, né? Então, não pode ter sobrecarga mental, né? Pressão, assédio, né? Então, ergonomia, né, passou a abarcar esse tipo de situação também. Né? Imagina, sei lá, um Boeing, desses aviões aí, né? Faz essas viagens internacionais, o tanto de gente, né, tanto de vidas que estão em risco, né, então, de maneira que a ergonomia, né, reforça essa importância, né, extrema importância. Exigências econômicas, né, a gente acabou falando também. Desenvolvimento dos meios técnicos de produção, né, se faz acompanhar de aumento da complexidade das máquinas, mas também do seu custo, né, então, ou seja, mais tecnologia, né, mais exigências técnicas, né, em contrapartida também, né, custo, né, então, é isso, pessoal, né, então a ergonomia que a gente comentou não se passou, né, a se pensar tão somente ali no mobiliário, né, então a gente vê que uma visão mais holística, né, bem mais ampla do que a gente, né, pensa. Não se tolera uma má utilização, né, ou algum incidente em sua manobra, necessidades técnicas e pressões econômicas exigem uma contínua utilização, né, o trabalho em equipes alternadas e o trabalho noturno abarca um número sempre maior de trabalhadores. O índice de ausência, né, ou turnover, né, que é a falta, que é a rotatividade, aumenta em muitos setores industriais, acarretando um elevado custo econômico para a sociedade. Então, a gente, quer dizer, além das exigências técnicas, né, e exigências econômicas, a gente passou, né, tem certeza aí, enxergar a ergonomia como outra forma, né. Então, onde tem aquele projeto daquele imobiliário, né, onde tem aquela forma, né, de trabalho ali, né, o desenvolver daquela atividade, a gente para e pensa, né? Mediante o estudo que a gente está tendo sobre ergonomia, tudo aquilo ali tem um sentido de ser, tá, pessoal? Normalmente, o mobiliário, né? A máquina, né? Foi projetada, né? Então, a gente já passa, né? A enxergar com outros olhos. Vou buscar outro slide aqui. Pressão social dos trabalhadores, ó. Os trabalhadores passaram a enfrentar condições cada vez mais difíceis, né? Com o ritmo intenso da produção, tarefas repetitivas, ruídos, poeiras, vibrações e jornadas irregulares, o que gerou insatisfação e reivindicações por melhores condições, né? Ergonomicamente falando. Curiosidade, pessoal, a norma regulamentadora 17, né, que trata especificamente de ergonomia, ela surgiu numa demanda, né, do pessoal da informática. Por quê? Muitas horas na frente do computador ali, né, isso gerava muita sobrecarga mental, né, pressão, né, aquela síndrome de burnout, né, o pessoal fica muitas das vezes estressado, né, no trabalho, é um estresse mesmo, né, então essa interação homem-máquina, né, períodos prolongados acaba que, né,
proporciona isso também. Então, mediante a isso, né, foi desenvolvido, né, a NR17, né, que trata especificamente da ergonomia. Mas conforme a gente conversou, né, hoje ela abarca mais coisas, os riscos psicossociais. O aumento da resistência dos trabalhadores a atividades penosas impulsionou pesquisas sobre, né, sobre o desempenho humano no trabalho e o desenvolvimento da ergonomia, né? Casa bem com o que a gente, né, comentou agora. NR17, né, basicamente uma demanda, né, do pessoal da informática aí. Porém, o uso do conhecimento ergonômico nem sempre reduziu a carga de trabalho, pois muitas melhorias buscam aumentar a produtividade. Não é que é, pessoal, né? Assim, se por um lado, né, a gente pensado o bem-estar, desenvolvimento da atividade, por outro, a indústria o quê? Busca o quê? Lucro, produtividade, né? Ou seja, tem muitos lugares, pessoal, que realmente eles não pensam assim, né? Que se eu dar uma condição de trabalho melhor, né? Se eu investir na conforto e bem-estar do meu colaborador, né? Eles acham que não vai ter a contrapartida, né, do rendimento da produção. E não é assim, tá? É, nessas vigilâncias de ambiente e processo de trabalho que eu tive a oportunidade de, né, de participar, a gente via assim, caixas de supermercado, né, uma coisa mais corriqueira aí, em que, por incrível que pareça, não tinha cadeira, né, para a pessoa sentar. Agora pensa, passar, sei lá, 7 horas ali, 9 horas ali em pé, né, passando compras ali, né, como é que você vai ficar no final do dia, né? Como é que você vai ter uma cara boa para o cliente que, né, que está fazendo a compra? Como é que você vai ser seu atendimento, né? Então, tem muitos lugares, pessoal, que não tem essa percepção, tá? Por incrível que pareça, não tem. De que se eu investir no meu colaborador, em saúde e bem-estar, eu também vou ganhar, né? A empresa também ganha, né? Então, eles pensam só no aumentar a produtividade. Tem muito local que é assim. Assim, as mudanças mais importantes nas condições de trabalho, né, ocorreram principalmente devido às pressões sociais e sindicais. Quadro da ergonomia. A ergonomia é definida por Alan, como um conjunto de conhecimentos científicos sobre o ser humano aplicado à criação de instrumentos, máquinas, né? É a definição, tá, pessoal? Da ergonomia, basicamente. Então, eu estudo ali, né, para adaptar a atividade, né, da melhor forma possível, né, ao ser humano. A ergonomia também mantém o princípio, a ergonomia também, né, como principal objetivo, adaptar o trabalho às capacidades e limitações do ser humano, né, que a gente tem falado até agora. Disciplinas afins, ó. Ergonomia diferencia das áreas, né, como organizações de trabalho, medicina, né, mas todos, pessoal, a gente vai ver essas disciplinas afins, né, bebem da água da ergonomia. Por quê? São um pensar, né, de ideias, né, que vai melhorar a ergonomia, né, e vai caminhar para o mesmo caminho, né, tanto a medicina do trabalho, a segurança do trabalho, né, que vai, juntamente com a ergonomia, propiciar essa melhoria, né, no desenvolvimento da atividade, né. Aí essas disciplinas afins vêm falar isso para a gente, ó. A ergonomia diferencia das áreas como a organização do trabalho, medicina do trabalho, segurança do trabalho, né, por ter como principal objetivo adaptar os meios e condições de trabalho às capacidades humanas. Enquanto a organização de trabalho busca maior eficiência e assim por diante, né, vai falar basicamente sobre isso, né, sobre essas disciplinas, né, e a integração que elas têm entre elas, né, na busca pelo desenvolvimento, né, de uma melhor ergonomia, por assim dizer. Então, a clientela. Ó. Na prática atual, os conhecimentos sobre o homem no trabalho são utilizados por engenheiros na percepção e correção dos meios de produção e de produtos, pelos organizadores de trabalho, na organização de sistemas de produção que o homem intervém, né? Ou seja, todos bebem da mesma água, tá, pessoal? Todos que a gente falou no slide anterior, todos em função, né, do melhor desenvolvimento ergonômico, tanto na parte de medicina, engenheiros, né, tudo se converge, né, para melhor a adequação, né, da ergonomia.
Ah, entretanto, fora do âmbito estrito da empresa, certos dados ergonômicos são utilizados por arquitetos, né, na concepção de locais de trabalho, né, oficinas, escritórios, né, assim por diante. Mas, né, é nesse intuito, tá, pessoal? Atividades afins, né, e a clientela, né, por assim dizer, né, entre aspas, todos, né, basicamente bebem dessa água da ergonomia, né, dos ergonomistas. Classificação, ó. A ergonomia pode ser dividida em ergonomia de correção, né, e ergonomia de concepção, né, o que a gente falou lá no começo da aula, né, em que enquanto tem a ergonomia para corrigir, né, tem aquela outra ergonomia melhorada, né, na concepção, né, do projeto do produto, né. Então, se a gente pensar isso aqui da maneira mais fácil, é o imobiliário, né, é aquela cadeira, né, que tem um encosto de braço, aquela cadeira que tem apoio para os pés, né, aquela cadeira que dobra, né, que tem a altura correta, né. Então, tem esses dois tipos de ergonomia, uma que faz a correção, né, e a ergonomia que já pensa no projeto antes da concepção, né, então, aquela ergonomia mais detalhada, mais estudada, por assim dizer. Trabalho tecnológico, né, e ergonomia. O conceito de trabalho humano, né, mudou ao longo da história, né, haja vista que a gente comentou, né, saiu lá da pedra lascada, né, e vai trabalhando, trabalhando, até chegar onde a humanidade é hoje, ó. Dado histórico, tá, pessoal? Na Grécia Antiga, o trabalho físico era visto como atividade inferior, associada aos escravos, né, enquanto a atividade intelectual era valorizada, né, e assim por diante. Com a sociedade industrial, o trabalho se tornou-se repetitivo, mecanizado, né, limitando a criatividade e reduzindo a participação intelectual dos trabalhadores. Já na sociedade pós-industrial, né, entendam aí Revolução Industrial, né, século XIX, início do século XX ali, Inglaterra, as máquinas passaram a executar as tarefas repetitivas, deixando os seres humanos atividades mais criativas e intelectuais. Embora ainda exista dificuldade em abandonar os hábitos de repetição mecânica. Isso aí, pessoal, a gente vai ver mais na frente, né, conforme a gente comentou, que até a tecnologia, a um certo ponto, né, ela chega a ser prejudicial também, né, em função de o homem não conseguir, né, acompanhar a tecnologia, né, dele não conseguir ter esse tempo de habituar, né, para a execução da melhor atividade. Qual o futuro do trabalho nessa nossa sociedade pós-industrial, né? Então, o Jeremy, né, vai, né, falar sobre, ó, afirma que a sociedade vive a terceira revolução industrial, marcada pela automação, robótica e informática, que substitui o trabalho humano em diversos setores. Então, o que é o pensamento do autor? O aumento da produtividade não gera mais empregos, mas sim automatização e desemprego. Não é que a gente está vendo isso hoje, né, pessoal? A gente está vivendo isso hoje, né? Então, é, tem muitos trabalhos, né, que a gente fala, nossa, né, como que automatizou, né? Então, muitos trabalhos que a gente vê e percebe não tem a mão do homem mais, né? Que é só máquinas, né? De maneira que bate com o que a gente viu lá atrás, né? Que o ser humano tem que se adaptar cada vez mais e mais, né? E procurar dominar mais as exigências técnicas, né? Então, como é que tem que ser essa relação, né, das exigências técnicas, né? Como é que tem que ser essa adaptação do trabalho, né, com esse futuro que a gente vive hoje, né? Então, vocês notem, né, um padrão que cada vez mais e mais, né, devido à tecnologia, né, automação, o homem tem que se reinventar, né, e a ergonomia tem que evoluir também, pessoal, né, está evoluindo, né, para dar conta, né, de adaptar o homem ao trabalho, né, para que ele possa desenvolver as tarefas da melhor forma possível. Então, ele também alertou o aumento das desigualdades sociais, né, e defende soluções com a redução da jornada de trabalho, né, melhores salários, né, e apoio governamental aos setores sociais, né, e organizações sem fins lucrativos, né. Então, ou seja, tem que pensar no todo, tá, pessoal? Não é só produção, 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 né, essa, esse afã pela produção, mas também tem que pensar como um todo, tá?
tem que pensar no trabalho em si, desenvolvimento do trabalho, né? Tem que pensar na questão social também, né? Que é a função de ser do trabalho, né? Então, por que que eu estou trabalhando, né? É para ganhar meu sustento? Beleza, né? Mas qual que é a função social que ele vai ter, né? Então, como eu trabalho, o que que eu impacto a sociedade, né? Então, em que eu sirvo a sociedade trabalhando, né? Então, a ergonomia, hoje, ela consegue, né, ter essa visão holística, ela vê, né, de uma forma mais ampla. Ah, da tecnologia, o conceito de trabalho, ó. Técnica e trabalho. Trabalho não é apenas realizar uma ação técnica, mas atuar dentro de um contexto social, né, que a gente acabou de falar, econômico e de obrigações. Na ergonomia, distingue-se, né, tarefa daquilo que é de ser feito de atividade, o que o trabalhador realmente faz para atingir seus propósitos, né? Além disso, tanto a técnica quanto o trabalho envolve eficácia, né? Porém, o trabalho precisa ser utilidade social, econômica, né? E técnica, né? E assim por diante. Esse critério é, utilitário é o que diferencia o trabalho de atividade de lazer, como esporte, jogos, né? E assim por diante. É o que a gente acabou de comentar, né, pessoal? Qual é a função, né, da sociedade, né? Qual que é a função do eu, indivíduo, né, como colaborador, como trabalhador, né? Que papel, né, que o desempenho, né, na sociedade, né? Então, a gente vê que não é só o trabalho, tá, pessoal? Não é o trabalho por meramente trabalho, né? E não é só a ergonomia por mera ergonomia, né? Então, garanto que você já é, tem essa visão, né? Pelo pouco que a gente está tendo de aula aqui, que ergonomia não só é imobiliário, tá? Ah, o real, né, como conceito, aporte da ergonomia, ó. Então, o que que esse texto fala para a gente, ó? O real, né, define aquilo como se reside no controle técnico e conhecimento científico, né? Ou seja, aquilo, né, provoca falhas, desafios e assim por diante. Então, segundo a ergonomia, especialmente a partir das ideias de Alan, não vou ler, tá, pessoal, mas é dado histórico, né, assim, para mostrar, né, o que que é o real conceito, né? Então, em que na realidade a ergonomia atua, né? Então, como a gente viu, né, os pesquisadores e tudo mais, né, no decorrer da evolução, né, da história aí. Em direção a uma outra definição de trabalho, ó. Diante das falhas e limitações encontradas no trabalho real, né, o trabalhador desenvolve experiência, criatividade, capacidade de adaptação. Atividade humana no trabalho envolve constantes reajustes, né, invenções para superar dificuldades, né, que não podem ser resolvidas apenas seguindo regras, né, prescritas. Aí a gente vai falar, pessoal, mais na frente, né, e vai ver um pouquinho também, né, o que que é realmente o trabalho prescrito, né, o que está no papel para eu fazer, né, e qual é a atividade real que eu desempenho, né. Eu garanto que se a gente pensar, né, e refletir, muita coisa é diferente, né? Ou seja, a gente sempre trabalha a mais, né? Sempre tem aquele plus, sempre faz alguma coisa, né, a mais, né, tal qual está prescrito ali para a gente, né? Então, ergonomia vem levantar essa bola, né, e mostrar isso para a gente, né? Ergonomicamente falando. Então, o que realmente é prescrito para eu fazer e o que realmente, né, eu faço. Bom, deixa eu ver. Atividades manuais, né, projetos e avaliação. A gente, vou só dar uma introduzida, mas a gente basicamente vai falar disso, tá, pessoal? Do que realmente está prescrito para mim, né, e do que é o meu trabalho real. Estabelecida, né, uma definição adequada do trabalho humano, pode tentar, numa segunda etapa, estabelecer qual seria, por sua vez, a atividade realizada pelo ergonomista, né? Então, o que que é? Compreender o trabalho para transformá-lo, como indicou Danilo aqui, né, em outras palavras, para compreender o trabalho é necessário analisá-lo, apoiando sobre conceitos e métodos, né, que exporemos inicialmente. Não vou ler, tá, pessoal, mas é basicamente isso, tá? Então, uma coisa é o prescrito e outra coisa é o real. Então, análise do trabalho, ó.
na sua concepção mais ampla, por consequente, mais vaga, designa um conjunto de atitudes, né, sociológicas, econômicas e assim por diante, que permite dizer algo sobre o trabalho humano. A ergonomia deve, por consequinte, né, precisar o que entende ela por este, analisar o trabalho, né, analisar o trabalho, primeiramente fazer a distinção entre o trabalho prescrito e o real, que a gente falou, né? Então, uma coisa é o que eu realmente tá para eu fazer, né? Outra coisa, né, é o que eu envolvo e desenvolvo de fato, né? Então, ergonomia vem levantar essa bola e mostrar isso para a gente, né? Que o que está prescrito, né, na verdade, não é o real ali. Então, o trabalho real, né, reveste certa nobreza, e o trabalho prescrito, né, vê-se às vezes acusado, né, de rústico. Trabalho prescrito e o trabalho real, né? Então, o que é o prescrito? É hierarquia específica, formalmente, oralmente ou por prescrito, né? Em relação a objetivos, né? Quantitativos, números de peças a produzir, né? Então, ou seja, pessoal, é o que realmente, né? A apostila vem trazer e mostrar isso para a gente, é o que realmente está no papel, né? Versus realmente o que eu executo, né? Aí, é, como é que a gente chama isso, pessoal? Né? Desvio de função? É comum, tá, pessoal? Assim, não deveria ser, mas é comum isso aí. A ergonomia trata disso aí também. Hum, Trabalho prescrito, né? Supõe também que certas condições mínimas são preenchidas, ó. Locais adaptados, máquinas, ferramentas, dispositivos diversos, né? Em funcionamento, de maneira geral, um ambiente físico tolerável. Agora, vamos ao trabalho real, né, pessoal? Que realmente, né, é o que passa na oficina, no escritório. Objetivos quantitativos e qualitativos. Trabalho real exprime-se aqui em termos de desempenho realizados ou não. Procedimentos. O trabalho real exprime-se aqui em termos de comportamentos. Utiliza-se os termos e ações nos modos operacionais. Então é isso, pessoal. Em suma, né? Entre o que eu realmente tá para eu fazer, né, versus o que realmente eu faço. Então, o texto também fala isso para a gente, né? Que o trabalho real nunca acontece exatamente como foi planejado ou prescrito, né? Então, o que que é essa relação? O que que é o problema? Problemas como falhas, equipamentos, né? Instruções incompletas, mudanças inesperadas, situações imprevistas exigem constantes adaptações dos trabalhadores para que as atividades continuem funcionando. Mesmo mediante essas dificuldades, os trabalhadores conseguem ajustar suas ações e resolver problemas, muitas vezes com grandes esforços físicos, mental e financeiro. Porém, os responsáveis pela organização do trabalho frequentemente continuam criando sistemas e postos baseados em uma visão, né, idealizada e previsível da realidade, ignorando a necessidade constante de adaptação ao trabalho real. É o tal negócio, né, pessoal? É o que o famoso para o inglês ver. O que de fato está para eu fazer e o que de fato eu faço, né? Então, acho que na indústria a gente geralmente chama isso aí, né? Não só na indústria, de desvio de função. Relação do trabalho prescrito, né, e o trabalho real. A constatação repetida em uma diferença entre o prescrito e o real não está em contradição com o quadro, né, teórico taylorista. Aí é onde eu falei, pessoal, se você for ver, né, pegar lá da época lá, Taylor, Fayol, Elton Meio, Ford, né, então eles pensavam somente em produção, né, de maneira que o funcionário é especializado num tipo, né, de função ali, né, então daquilo ali ele não saía, daquilo ali ele ficava, né, então produção, 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 né, e a prescrição era essa, né? Por assim dizer. Mas esse subordinada estritamente o real e os prescritos. E por isso, né, que sob a perspectiva ergonômica, convém distinguir quatro casos, né? O trabalho real não corresponde ao trabalho prescrito por quê? Então, a apostila vem trazer para a gente, né, os motivos, né, que por que que o trabalho real, né, não é realmente o que está ali para fazer. Então, vamos ver o que a apostila fala para a gente, ó. O trabalho não apresenta as capacidades, as adaptações de realizar, né?
É, pro- propõe-se, então, selecionar outro trabalhador. Não vou ler, tá, pessoal, para não ficar cansativo, acho que vocês já notaram que é muito teórico, né? E assim por diante, ó. As condições materiais não estão adaptadas, né? Calor, barulho, iluminação, né? Os procedimentos prescritos não são adaptados ao olhar com objetivos prescritos, suficientes, vagos ou mesmo errados. O operador, né, ajusta o título, não seguiu procedimentos prescritos, né, e mesmo algumas vezes alterou os objetivos prescritos, né. Então, ou seja, pessoal, ele se adaptou, né. Então, o que a gente vem falando até agora, o que está de fato ali, né, no papel para fazer, né, não é o real, né. Então, como é que o ser humano tem que se adaptar a esse tipo de coisa, né, e como é que funciona a ergonomia, né, para que esse trabalho seja realizado da melhor maneira possível, né, da melhor forma possível. Uh, neste quatro casos, né, e nos últimos, muito claramente, uma análise do trabalho que se satisfaz com comparação dos comportamentos reais com comportamentos prescritos revela-se insuficiente. O ergonomista é assim conduzido de aprofundar sua análise para não, né, somente descrever e avaliar, né, mais precisamente os comportamentos, mas também explicá-lo. Essa sua expertise específica. Então, ou seja, pessoal, o ergonomista ali, né, em, seja ergonomia de correção, né, tem que melhorar alguma coisa, né, que já está rodando, né, ou seja de criação, né, então ele tem que sempre olhar esses dois fatores, tá, pessoal? O que, que é realmente o prescrito que está para eu fazer, né, e o que é realmente executado, né? Então, tem que se pensar nisso, tá? Dessa maneira. Quer ver um exemplo prático disso aí? Que a gente pode pensar, né? Deixa eu pensar no exemplo aqui. Sala de aula, pessoal, cadeiras, né? Vocês notem aí que para uma parcela da população, né, tem uma média, se eu não me engano, uns 70 e poucos, né? Mas você vai para uma sala de aula, né? O pessoal que é um pouquinho mais alto, maior de uns 78, 80, já passa apertado por sentar nessas cadeiras, sabe? Para assistir uma aula e tudo mais. Então, tem um certo padrão daquilo ali, né? Então, ou seja, muitas daquelas cadeiras ali, né, não foram pensadas para esse público, sabe? Para esse público maior, vamos falar assim, né? Então, foram niveladas pela média, né? Tá errado? Não tá errado, tá, pessoal? Mas se fosse aplicada a ergonomia tal qual a gente viu, né, de projeção, né, teria se pensado nesses casos, tá, em que o mobiliário, né, basicamente, né, não se adequa, né, àquele tipo de aluno, né. Isso é só um exemplo, assim, que a gente, né, vê no nosso dia a dia aí. E assim, para N situações, tá, pessoal? Às vezes, para um carro, né, o cara, a pessoa, né, o ser humano, às vezes é um pouquinho maior, né, e tem dificuldade de entrar e sair do veículo, né? Então, tem que se pensar nisso, né? Se bem que hoje é mais pensado, né? O banco tem regulagem, tudo mais. Você joga o banco mais para trás, né? Mais para frente, né? Você vê um banco do carro aí, tem esses carros mais novos aí, né? Tem memórias de posições, né? Para pessoa mais alta, mais baixa, né? Então, se for pensar numa situação mais controlada, assim, por assim dizer, né? Então, a gente percebe que ali teve a ergonomia, né? De projeção ali, né? Teve a ergonomia, né? Projetada ali, né? Então, teve um projeto, né? Por detrás daquilo ali. Mais um. A tarefa, ó. Distinção de tarefa e atividade, né? Estende ao precisar a distinção, né? Trabalho, escritório, real. Não vou ler, tá, pessoal? Mas o que a gente comentou, né? Do trabalho prescrito e do trabalho real, né? E como que isso impacta no desenvolver da tarefa, tá? Como é que a gente, né, contorna isso aí, né? Entre o trabalho prescrito e o real. Atividade. O conceito de atividade permite aprofundar o conceito do trabalho real, né? Mas este conceito, muito popular em ergonomia, de língua francesa, né? Nem sempre é definido muito claramente. Por isso que se pressupõe, né, aqui introduzir algumas distinções, né? Né? Então, anota aqui, tarefa e atividade, né?
Não existe na literatura de língua inglesa o termo text, né? E assim por diante. Não vou ler, tá, pessoal, mas, né, tem essa conotação entre tarefa, né, e atividade. Agora, vamos ver aqui, ó. Atividade aprendida através dos comportamentos, né? É um aprofundamento do modelo de trabalho real, né? Porque inclui a descrição detalhada, né, da sequência de comportamento, gestos, posturas e assim por diante. Não vou ler, pessoal, mas, né, ele mostra basicamente isso, tá? Entre o desenvolver e enrolar da atividade, tá? Aí dá um dado histórico aqui, né? Fala lá do Taylor, né, que a gente já comentou, lá da especialização do trabalho, como é que era essa relação, né, e assim por diante. Atividade como uma lógica de ações, ó. A restrição de análise apenas aos comportamentos revelou-se insuficiente para explicar a atividade, onde os componentes mentais não cognitivos são predominantes. Ó. Não vou ler também não, tá, pessoal, mas é continuação e é nessa pegada aí que a gente falou. Atividade como vivido, né? A mesma coisa, as emoções e os sentimentos, as manifestações de afetividade, subjetividade, né? Psique tem sido considerados por muito tempo como poluições que vêm perturbar a pureza das lógicas e ações. Não vou ler, tá, pessoal? Mas é basicamente, né? Daqui, né? O que a gente comentou. Atividade como processos biológicos, né? Em paralelo, subsequências, comportamentos, sequências lógicas e ações, né? E é isso. Métodos de análise da tarefa e da atividade. A observação do trabalho exige métodos e técnicas adequados para compreender corretamente, né, o que o trabalho faz, né, como faz e quais fatores influenciam na atividade, né. Então, de maneira que o quê? Tem toda uma metodologia, né, então o ergonomista, ele tem uma avaliação, né, do que a gente comentou, realmente o que é prescrito, realmente o que é real, né, como é que se desenvolve essa análise da atividade. Então, ou seja, ó, busca identificar objetivos e restrições do trabalho, né? Sendo utilizado tanto na ergonomia, né, voltado para os fatores humanos, quanto na ergonomia centrada na atividade humana, né? Já a análise da atividade, ó, procura compreender como o trabalho realmente acontece, né? Podendo focar tanto em uma visão ampla de uma situação, quanto em fatores específicos que influenciam o desempenho no trabalho, né? Então, ou seja, a análise da tarefa, tá, pessoal? Uma coisa o que é prescrito, né? Outra coisa o que realmente acontece ali. Pedido de análise pré-diagnóstico. Mesma coisa também, tá, pessoal? Quando um pedido de análise de trabalho chega ao ergonomista, né, sempre é impregnado pelos objetivos claros, né, da pessoa, né, que o emitiu. Então, ou seja, pessoal, quando tem um pedido ali para o ergonomista verificar uma situação, né, ele tem que verificar se como de fato, né, o trabalho acontece, né, o que realmente é feito ali, né. Então, muitas das vezes ali, o próprio solicitante, né, não tem essa percepção, né, do trabalho real, né, tal como ele é, né, ou às vezes até tem, mas em muitos casos não tem, né, o que realmente, de fato, né, acontece ali. Quer ver um exemplo disso aí? É, Geralmente o gestor, né, o CEO da empresa, alta administração, ele sabe, entende do processo, né, mas não sabe efetivamente como é que realizado a atividade real no chão de fábrica, né, o que a gente chama de Gemba ali, né. Então, uma coisa é o que está prescrito, sabe que como é o processo, né, outra coisa é como efetivamente a atividade é desenvolvida, né. Então, o ergonomista tem que ter esse maior cuidado, né, para ir a Gemba ali, ir a campo, né, olhar a atividade, como ela é, né, como ela é executada, né, para pensar no melhor desenvolvimento, né, daquela atividade, né, e ergonomicamente falando, né, como é que ela se vai se adaptar da melhor forma, né, para saúde e bem-estar do colaborador, assim dizer, né, para que cumpra as obrigações ali de execução do trabalho, né, e ele continue, né, saudável, por assim dizer, né. É, Então, como é que é feita essas observações em campo pelos ergonomistas? Eles têm que observar o quê, né? Então, tem que coletar os dados, né? Então, ele vai analisar documento, né?
coleta de dados comportamentais por observação, né? Produção de dados por verbalização, simulação, experimentação, né? E assim por diante. Aqui, pessoal, basicamente a apostila traz para a gente, né? Como é que é o desenvolver, né, dessa percepção do ergonomista, né? A pegar um pedido desse, né? Para ele fazer uma tratativa, né? E a Gambi ao chão de fábrica ali, né? Ergonomicamente falando, como é que ele tem que se portar, né? O que, que ele tem que olhar, né? Relação de dados, o que, que ele tem que ver. Intervenção ergonômica, né? Ergonomia é uma engenharia de avaliação, de concepção, né? De melhoria do trabalho humano, né? Seus métodos são, por consequente, né? Inseparáveis das condições, né? E suas intervenções. Assim, não há uma doutrina estabelecida, né? Que se impõe às outras, né? Além disso, apenas recentemente a classe dos ergonomistas se preocupa seriamente com a intervenção, né? Fase esta, no entanto, essencial às suas atividades. Vejamos alguns aspectos. Então, vamos ver como é que seria, né, essa intervenção e esses aspectos aí. Lembrando, né, tá, pessoal, que o trabalho do ergonomista ali, né, ele vai ver a relação do trabalho homem, mas ele vai ter experiência no Gemba, no chão de fábrica, né, mas não quer dizer que uma atividade, pessoal, serve para padronizar em outra, tá? Para isso tem todo o estudo que a gente, né, acho que já comentou, de antropometria, né, das questões fisiológicas do corpo ali, o corpo humano, peso, altura, né, ou seja, então, ele vai estudar a atividade, né, real, né, vai ver o que é feito, né, para pensar efetivamente na melhor forma possível, né, de desenvolver aquela atividade, né. Então, estou só pontuando isso, né, porque nem sempre dá para eu adaptar um modelo de uma empresa na outra, né, trabalha com a mesma atividade, né, tem a mesma coisa, né. Então, às vezes aquela máquina é diferente de uma empresa para outra, né, tem essa diferença, distor alguma coisa, uma máquina para outra, uma altura, alguma coisa assim, né? Então, o que eu aplicar num lugar, né, nem sempre dá para aplicar em outro, tá? Então, só para ficar mais claro isso aí, né, com relação à intervenção da ergonomia. Então, vamos ver esses aspectos aí. Quando responsável de auditoria, né, de uma situação, o ergonomista efetua um diagnóstico, né, que reflete o estado das condições de trabalho na empresa, né, levanta as causas de discussões de trabalho, não. Em numerosos casos, o ergonomista posiciona, né, como mediador, cuja função é apresentar os atores afetados pela transformação do trabalho, né, e propor métodos, né, de confrontação e integração dos seus pontos de vista, né. Cada vez mais frequentemente, o ergonomista executa o papel, né, do prescritor, participando da concepção do sistema de trabalho, quanto outros projetistas, né. É o que a gente já falou, né, a ergonomia ali, né, às vezes, de projeto. Então, antes da concepção, né, do meu layout ali, né, antes da concepção do meu equipamento, né, do meu processo, né, então tem esse estudo, tá, pessoal, né, de como que vai desenrolar isso, né, como é que a melhor forma de trabalho, né, como é que, né, o colaborador, né, que trabalha naquele ambiente, né, como é que o mobiliário, né, como é que a máquina vai se adaptar a ele. E estudo, pessoal, vai de encontro ao que a gente falou até agora, né, até por questões econômicas, né, colaborador que tem uma saúde mental boa, né, que produz bem, né, que tem relativamente um bom benefício, que tem relativamente um bom, boas condições físicas, né, físicas, né, e mental, né, e assim por diante, né, ele produz mais, né, e melhor, né, então tem essa relação que a gente falou, né, nem sempre as empresas, né, olham isso, né, enxergam isso, né, como deveriam enxergar. As escolas da ergonomia, né? A gente vai falar um pouquinho também, né, de história, tá, pessoal? Eu não vou procurar, né, enrolar muito nisso, não, né? Mas basicamente isso também, tá? A ergonomia se desenvolveu, né, diferente, né, na Europa e nos Estados Unidos, né? Enquanto uma, pessoal, procurava olhar mais questões ali, né, do maquinário propriamente dita, né?
A da Europa se desenvolveu de uma forma mais ampla, que a gente falou, né? Teve aquela visão mais holística. O que é o ideal, pessoal? Tá errado? Não tá, mas o ideal, né, é casar essas duas vertentes, né? Americana e europeia, né? Então, a apostila traz essas nuances para a gente, né? Da Europa e Estados Unidos. Então, a primeira corrente americana pensava o quê, né? E a mais antiga. Considera a ergonomia como a descrição das capacidades do ser humano, né? Ao efetuar tarefas motores e cognitivas, né? Então, ou seja, a ergonomia é orientada aqui para a concepção dos dispositivos técnicos, máquinas, instrumentos dos postos de trabalho, telas e computadores, né? Então, a ergonomia americana dá mais ênfase, né, por esse lado da ergonomia. Enquanto na Europa, né, é uma visão mais ampla. Vamos ver aqui, ó. A segunda corrente, né, mais recente, né, comum na Europa, considera a ergonomia como uma análise mais global, né, nas situações de trabalho. Ó. Seu objetivo é melhorar o trabalho a partir do estudo detalhado da atividade real, né, dos trabalhadores, levando em conta fatores como organização, procedimento, competências e condições do ambiente. Nessa visão, problemas como cansaço, erros, né, não dependem apenas das máquinas, mas da forma como o trabalho é realizado, tá, pessoal? Como o trabalho real, né, impacta ergonomicamente aquela atividade, né, no dia a dia ali da laborativa. Aí a apostila fala isso para a gente, ó. As duas abordagens são complementares e podem ser utilizadas juntas para melhorar as condições e eficiências do trabalho, né? É o melhor do mundo, né, pessoal? Não posso considerar tão somente o meu maquinário ali, né? Por desenvolver a atividade, né? Ergonomicamente falando, mas eu tenho que pensar numa visão mais global, como a visão europeia ali, né? Eu tenho que pensar no meu cansaço físico, mental, né? Eu tenho que pensar nos meus riscos psicossociais, né? Eu tenho que pensar em pressão, tenho que pensar em sobrecarga mental, tenho que pensar em burnout, né? Tem que pensar em estresse, né? Então, o que é o melhor do mundo, né? Seria essa primeira corrente americana e essa segunda corrente europeia mais global, né? Então, as duas casam ali, né? Para desempenhar uma melhor ergonomia, vamos falar isso, por assim dizer. As características da máquina humana. Então, vamos lá também. Características antropométricas, né? Que é o estudo, tá, pessoal? Basicamente, físico, né? Do corpo humano, né, para melhor adequação ergonômica, né, a altura, né, peso, assim por diante, características ligadas ao esforço muscular, ó. As contrações musculares são estudadas diretamente, né, bem como consumo de oxigênio, assim por diante, ó. Características ligadas à influência do ambiente físico, né, então estuda-se os efeitos do calor, frio, né, os agentes tóxicos, né, barulho, vibrações e assim por diante. Características psicofisiológicas, né? Estudam-se os olhos, estudam-se o olho, o desenvolvimento visuais, né? A orelha, os desempenhos auditivos, né? E assim por diante. Características dos ritmos cardianos, né? Que regulam a atividade biológica durante 24 horas, né? E assim por diante. Então, pessoal, né? Se assemelha, na realidade, né? As características de uma máquina, né? Então, a gente vê que, né, que é uma série de estudos, né, uma série de fatores, né, a se considerar, né, ergonomicamente falando, né, não tão somente, né, aquela visão que a gente tinha, né, não é só imobiliário, né, então o mobiliário ali é só a ponta do iceberg. Até aí tudo bem, né, pessoal? Dá uma paradinha para perguntar, vocês estão ok? Vocês estão escutando, né? Tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Eu posso continuar? Tá ok, né? Bom, se ninguém falou nada, eu entendo que sim, tá? Ah, transversalmente, né? O estudo das características acima citadas, né? Foram estudados os efeitos do envelhecimento, né? Do tratamento de seus efeitos fisiológicos e psicológicos, né? Então, é o que a gente falou, né? Principalmente do modelo europeu ali, ergonomia, né? Uma visão mais holística, mais ampla da questão aí. Os ergonomistas, assim, né, reuniram em primeira ou segunda mão uma massa considerável de dados sobre máquina humana, né,
em particular, né, sobre os seus limites, né? Ou seja, o que a gente tem falado até agora, né? A ergonomia, né, não fica só preso mais na bolha do maquinário, não fica mais somente presa à bolha das máquinas, né, dos equipamentos ali, né? Então, ela passa a considerar, né, o homem, né, como uma máquina, e efetivamente o é, né? Então, de maneira que você tem que enxergar a ergonomia de uma maneira mais ampla, tá? Partindo aí porque a gente já falou dos riscos psicossociais, né? Sobrecarga mental, pressão, né? Saúde mental, né? Física e mental, né? Como um todo ali. Não somente levando em conta o envelhecimento, mas considerando-se, por fim, isso aqui, pessoal, que fala que a ergonomia, né? Ela tinha um padrão, né? Militar, né? Como a gente já falou que tudo é no campo militar primeiro, né? Em que o estudo, primeiramente, era com homens, né? Aí entra as medidas antropométricas ali, né? Peso, altura e tudo mais, né? Aí, com o passar da revolução e do progresso, né? E com o labor das mulheres também, né? Passou a se olhar, né? A fisionomia, fisiologia de uma forma mais ampla, né? Então, passou a abarcar mulheres também, tá, pessoal, né? Como fazendo parte, né, desse estudo, né? Da ergonomia aí. Então, essa parte fala isso para a gente. Adaptação da máquina do homem, né? Os ergonomistas passam a orientar o desenvolvimento de máquinas e sistemas mais seguros, confortáveis e confiáveis. Ó. Para isso, muitos participaram diretamente da criação de equipamentos em ambiente de trabalho, em empresas, né, em setores, né, aviação, automóvel e assim por diante, né? Aí cai no que a gente já falou, né? Tem falado até agora. Ergonomia de projeto, né? Não só de correção, mas de projeção, de projetista, né? De projeto. No entanto, muitos ergonomistas alertam que seguir apenas limites e normas não é o suficiente, não é mesmo, pois é necessário analisar cada situação de trabalho de forma mais completa, né? Aí o que a gente já falou, cada trabalho é um trabalho, cada empresa é uma empresa, às vezes o que eu aplico na empresa A não dá para aplicar na empresa B, né? Por mais parecidas, né, que sejam a atividade, né, às vezes no mesmo ramo, né, mas por mais simples e complexas que ela possa ser, né? Aí cai no que a gente já falou, né? O que é meu prescrito, né? E o que é meu real, né? Então, vocês percebem que esse trabalho, né? Esse estudo, né? Da ergonomia tem que ser mais amplo. Então, assim, a ergonomia busca não apenas, né? Evitar acidentes e fadigas, mas também proporcionar melhores condições de trabalho, né? E maior desempenho. E nessa dupla perspectiva, né, que citam os manuais clássicos. Então, não vou ler, tá, pessoal, né? Claro, obviamente na íntegra, mas o que o manual, né, da ergonomia fala para a gente, né, em relação a essas perspectivas de adaptação homem-máquina. A apostila traz isso para a gente aqui também, ó. Características antropométricas, né, que a gente já falou, né, muitas vezes aqui, peso, altura, né, então entra na conta também. Características no que diz respeito ao esforço muscular, né? E também tem que ser pensado nisso. Estudos sobre os barulhos e calor, né? Deram lugar a numerosas prescrições para diminuir os ruídos, né? Então, os riscos físicos também contam, né? Tem que se levar em conta. Barulho, pressão, né? Temperatura, né? Então, tem que se pensar nisso também. Umidade, o conhecimento das características psicofisiológicas permitiu melhor adaptação da iluminação, né? Evitando igualmente luminosidade insuficiente, então, ambiente também, pessoal, levado em conta. Estudos sobre o envelhecimento, né, de maneira mais geral, sobre a diversidade das populações trabalhadoras, permite inibir a concepção de dispositivos, né, reservados a uma única categoria dos trabalhadores, anormais, né? Então, tem que se levar a misoginia, pessoal, lá tem que se levar não, tem que se levar a particularidade de cada indivíduo, tá, pessoal? Tem que se levar a mistura, né, que o Brasil tem, né, de localidade, né, tem que se levar em conta, né, até por medidas antropométricas, né, mas tem que se levar, né, uma série de fatores, né?
em se pensar, né, em ergonomia. Ah, segunda corrente, né, o homem como ator no sistema de trabalho, né, então, aquela abordagem, né, mais completa, né, que a gente já falou, europeia, né, concentra-se na análise da atividade real dos trabalhadores em situações específicas, né, buscando melhorar o trabalho de operadores, né, concretos e não usuários abstratos, né. Em vez de focar apenas nas características gerais do ser humano, né, essa ergonomia prioriza a análise prática do trabalho real, né, que a gente já falou, que uma coisa é o prescrito, outra coisa é o real, né, das relações entre homem e máquina para melhorar as condições e eficiência das atividades. O ergonomista deve, né, consequentemente, saber tirar partido dessas duas perspectivas, né, enquanto o meu trabalho efetivamente demanda, né, e como que é essa relação. Então, ele tem que, né, saber olhar como um todo. Complementariedade, complementariedade, né, tariedade entre ergonomia, né, fatores humanos, né, e ergonomia da atividade humana, né, então, tem como foco a análise detalhada das situações reais de trabalho, né, especialmente em contextos complexos e críticos, né, onde competências dos operadores são essenciais para evitar acidentes e resolver problemas. A ergonomia da atividade humana, tá? Diferente da ergonomia dos fatores humanos, ela não produz facilmente regras gerais, né, aplicáveis a todos os casos. Então, pessoal, só um paralelo que a postura traz para a gente também, que é importante, né, diferenciar os fatores humanos, né, da efetiva, né, atividade humana, ergonomia da atividade humana. Automação e sistemas informatizados não conseguem prever todas as situações possíveis, não conseguem mesmo, tá, pessoal? Por isso, além de melhorar máquinas e interfaces, é fundamental desenvolver competências, comunicação e organização do trabalho. As duas abordagens, fatores humanos e atividade humana, são complementares, né? A ergonomia deve tanto melhorar aspectos físicos, como conforto, iluminação e postura, quanto compreender os processos mentais, né? E estratégias utilizadas pelos trabalhadores em suas atividades, né? Então, casa muito com o que a gente tem falado até agora, tá, pessoal? Os riscos psicossociais, né? Além de eu entender meu maquinário, além de eu entender meu processo, né? Eu tenho que entender, basicamente, da psique humana, né? Assim, será que realmente aquele colaborador está apto para aquela função, né? Ele não está sofrendo muita pressão, né? Principalmente aquele trabalhador da área da saúde, né? Ao qual eles falaram não pode errar, né? Então, como é que tem que ser, né? A ergonomia pensada para o trabalho dele, né? Eis a questão, né? Então, como é que tem que ser é, esse trabalho dele, né? Então, coisas para a gente pensar aí. A importância da ergonomia, né? Acho que a gente já, já percebeu como ela é importante, mas vamos lá, o que, que a postura traz para a gente, ó. A importância da ergonomia pode ser percebida em muitos momentos, né? De uma pessoa comum, né? Em seu ambiente de trabalho ou mesmo na própria casa, né? Mas o que, que o texto fala para a gente, ó? Ah, explicam, né, como a ergonomia ou a falta dela, né, podem tornar um produto ou sistema praticamente inútil, né, ou até mesmo levar a situações extremas, né, periculosidade, situações de extrema periculosidade, em que milhares de vidas humanas são afetadas ou colocadas em risco, né. Um exemplo que a gente deu, tá, pessoal, do piloto, né, do piloto aí, né, atravessa um continente aí voando, então como é que tem que ser as condições ergonômicas para que isso ocorra da melhor forma possível, tá, pessoal? Hoje tem automação de tudo, né? O avião vai sozinho, né? Programa o avião, vai sozinho, até pousa, né? Mas qual que são as exigências técnicas, né, que a gente viu que ele tem que ter, né, que são muitas, né, para que ele consiga desempenhar essa atividade perfeitamente, né? Como é que ele tem que pensar isso, né? Como é que isso é feito ergonomicamente, né? Então, vocês notem, assim, que a ergonomia abarca muita coisa, tá? E cada caso, como a gente falou, é um caso, né? Cada ergonomista, cada projeto é pensado para um tipo de situação. E a apostila traz para a gente alguns exemplos, né, de catástrofes aí, né,
que talvez se tivesse, né, um pensamento melhor, né, ergonomicamente, né, falando, não teria acontecido, né? Então, vamos ver isso aqui, né? Esses exemplos que a apostila traz para a gente, ó. Um deles, né, Chernobyl, né, que fala dos perigos, né, de se trabalhar com coisas complexas, né, e não ter ergonomia, né, como deveria ser, né. Então, a apostila traz para a gente, ó. O acidente ocorreu durante um teste no reator da usina, né, quando o operador, sem compreender totalmente o sistema, né, e diante da informação confusa, perderam o controle do reator, né, causando explosões, né, contaminação radioativa, né, e assim por diante, né. Aí cai numa percepção que a gente vai falar aqui no finalzinho, tá, pessoal? A que ponto a tecnologia ajuda a gente, né? E até que ponto ela é prejudicial, né? Vai cair, né, no que a gente comentou, né, a princípio, né, de, às vezes, a tecnologia pura e simples chegar a afetar a gente, né? Porque não dá tempo da gente absorver aquela tecnologia, né? E já tem outra tecnologia, já tem mais tecnologias, né? Ou seja, né? Ela fica ultrapassada. Mal a gente compreende uma, né? Por imposição, muitas vezes, do trabalho, a gente já tem que dominar a outra, né? Então, isso ergonomicamente falando, né? É muito prejudicial também. Vamos ver outro exemplo aqui, né? Então, o que que o autor fala para a gente, né? Então, ele relacionou, né? No caso mais amplo, né? Da sociedade moderna, em que tecnologias cada vez mais sofisticadas, rápidas e automatizadas, né, tornam-se difíceis a compreensão e utilização, né? Mesmo que equipamentos cotidianos podem ser complexos e pouco intuitivos, né? Gerando erros, flutuações, né, e alienação. Em sistemas críticos, como nas usinas nucleares, né, a gente viu o exemplo, né, Chernobyl aí, a aviação e saúde, né, essas falhas podem causar grandes tragédias, né? E assim por diante. Não basta projetar tecnologias eficientes do ponto de vista técnico, é necessário considerar também os limites, né? Capacidades, né, e necessidades humanas, incluindo os fatores físicos, psicológicos e organizacionais. Então, a ergonomia, né, reforça a importância do fator humano, desenvolvimento de sistemas tecnológicos mais seguros, né? É o que a gente falou até agora, né? Não basta a gente pensar só na máquina, né? A gente tem que pensar no usuário também, né? Que vai utilizar isso aí, né? A gente vai ver, né? Vai comentar disso sobre, né? Tá acabando, tá, pessoal? Sobre os magos, né? Que, né? Os geninhos aí, né? Por assim dizer, que desenvolvem esses sistemas, né? Mais sofisticados, mais complexos e muitas vezes não pensam, né? No usuário final, né? Eles acham que todo mundo tem esse conhecimento que eles têm. Por que a tecnologia está tão, né, fora de controle? Então, vamos falar um pouquinho. A tecnologia não sai do controle por má intenção dos projetistas, mas principalmente devido à forma, né, como o conhecimento humano foi organizado ao longo da história, né? Então, a abordagem reducionista, né, dividiu os problemas em partes isoladas e separou o conhecimento em áreas distintas, né, como ciências humanas, né, e ciências tecnológicas. A gente vai ver, pessoal, né, como é que essa separação das áreas, né, em algum momento, né, ela se tornou prejudicial, né? Então, como que isso ergonomicamente, né, é, se tornou um problema? Com isso surgiram as duas, né, visões limitadas, a humanista, né, focada nas pessoas, e as mecanicistas, né, focadas nas máquinas e sistemas técnicos. Essa separação fez com que muitos sistemas tecnológicos fossem desenvolvidos, né, considerando apenas aspectos técnicos, né, sem atenção suficiente às capacidades, né, limitações e necessidades humanas. É o que a gente já falou, né? Às vezes esses desenvolvedores aí pensam, né, muito na máquina, né, e esquece o usuário final, né? Então, qual que é o resultado? O surgimento de tecnologias cada vez mais complexas, difíceis de usar, né, em alguns casos perigosas. Então, o que que seria o ideal? O ideal seria uma integração entre tecnologia, né, e a compreensão humana para criar sistemas mais seguros, eficientes e adequados, né, e etc. A tecnologia por si mesma, né, armadilhas no caminho dos magos, né, que a gente deu uma breve resumo aí, né, desenvolvedores de softwares, muitas vezes, né,
ergonomicamente falando, eles não pensam no usuário final, né? Pensam mais no sistema. Muitos problemas tecnológicos surgem porque os projetistas, chamados magos, né? E isso que a gente acabou de falar, tá, pessoal? Eles desenvolvem sistemas complexos focados mais nas marcas, né, e nas funcionalidades, né? Do que as necessidades reais dos usuários. Ah, os carros cheios de comandos eletrônicos complexos e sistemas de ambulância em Londres, né? Cujo excesso de automação contribuiu para as falhas graves e mortes. Esse aqui é um exemplo, pessoal, que a apostila traz também, né? Fala que teve essa passagem, né? Esse episódio, né? Em que, é, é, né? Devido à complexidade de um sistema aqui de uma ambulância, né? Em vez de salvar a vida, perdeu vidas, né? Ah, então, assim, né? Reforça a necessidade de integrar conhecimentos técnicos e a compreensão humana, né? Desenvolvimento de sistemas e produtos. Hard versus software, né? O avanço da tecnologia tornou mais difícil a adaptação humana, né? É o que a gente já falou e tem falado até agora, pessoal. Antigamente as coisas passavam mais devagar, né? Hoje a gente é obrigado a dominar uma grande gama, né, de tecnologia, né? De maneira que se a gente não tiver uma informática básica, né, por assim dizer, não saber, né, sobre planilhas, não saber fazer dados, né, levantar esses dados, estratificar, não saber fazer esses relatórios, né, de maneira que a gente vai ficando para trás, né, e, assim, considerado, né, obsoleto. Então, obriga a gente a dominar cada vez mais e mais a tecnologia, né, muitos softwares, muitos aplicativos hoje, né, mas não pensam, né, no usuário final, né, então, de maneira que tem que ser, né, mais intuitivo, né? Para, até ergonomicamente falando, né? Desenvolver aquela atividade da melhor forma possível, né? Com saúde e bem-estar. Medida do homem, né? Antropometria, né? Que a gente falou, né? Que é o estudo né? Das dimensões corporais, né? Assim por diante, porque através desse estudo, pessoal, né? A gente tem condição de propiciar, né? A melhoria, né? Em tudo, tá, pessoal? Máquinas, equipamentos e assim por diante. O trabalho do ergonomista se inicia com o conhecimento do homem, né? Então, essa passagem aqui vem falar isso para a gente, tá, pessoal? Ah, que é necessário esse estudo, né? Né, para uma melhor adaptação e desenvolvimento da tarefa, né? Conseguir o homem desempenhar a tarefa da melhor forma possível. Na adequação do sistema homem-máquina, né, o homem representa a parte mais importante, pois, afinal, o ponto central da razão, né, de ser da própria ergonomia. Assim sendo, para a adequação do trabalho humano, né, é lógico partir do conhecimento do homem e suas características físicas e cognitivas, né? Então, se faz necessário esse estudo, tá, pessoal, da antropometria aí. Vê. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso, né? A palavra está aberta. Quem quiser complementar e falar alguma coisa, né? Fica à vontade, né? Fiquem à vontade, né? E é isso que eu falei, pessoal. Aqui, pessoal, nesses slides eu ainda resumi muita coisa, tá? Mas você pegar a apostila na íntegra ali, né? É uma matéria, como se diz, pesada, por assim dizer, muita teoria, né? Mas, né, de suma importância, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Até o próximo encontro, né? Quem que tiver alguma dúvida, né, seja com relação à matéria, né? Ou seja com relação, né? Não conseguir acessar o conteúdo, né? Tanto a apostila quanto o vídeo, né? Peço que vocês entrem em contato com a coordenação, né? Para a gente, né? Sanar isso da melhor forma possível, né? Quem quiser comentar, né? Complementar alguma coisa, fica à vontade aí, pessoal. Se não, né? Muito obrigado, né? E já eu peço que você procura a coordenação aí, né? Para você ter a tratativa do seu problema aí, tá bom? Mas no mais, pessoal, muito obrigado pela aula de hoje, né? E até a próxima aí. Obrigado, hein? Se quiser fazer alguma coisa, Obrigado. também Eu fica à vou vontade. procurar lá ver as aulas e nem a apostila. Eu não consigo
acessar elas. Não é especificamente desse módulo, dessa matéria, não, é? Não, da Tec Segurança nem, da Segurança do Trabalho nenhum, não consigo abrir. Não aparece para É, mim nada. Entendi. Tá, Cara, tá aparecendo para mim as atividades estão aparecendo para mim. Já fazer, entendeu? Porém, as aulas não aparecem. Ah, entendi. Então, você, cara, vou te pedir que você procura a coordenação, né, para tratar isso da melhor forma possível. Qualquer dúvida, né, você pode, né, repassar para eles, que eles vão repassar para mim, né, e eu tenho a maior satisfação, né, em poder ajudar e sanar seu problema aí, tá bom? Tá bom, obrigado, Frank. Até a próxima. Bom Obrigado, descanso. gente. Boa noite, até a próxima aula, viu? Obrigado.